Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Diz assim, a partir do versículo 1, tá? Isaías 35, a partir do versículo 1. Isaías 35, a partir do versículo 1. Diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Versículo 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temas, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá o leão, animal feroz, não passará por ele. Nem se achará nele, os mais remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã. Pai, nós já te entronizamos, nós demos louvores a ti, deixamos claro que sem o Senhor na nossa vida nós não vamos a lugar algum. Pai, nós fizemos a nossa parte em te adorar nessa manhã. Deus, a minha oração nesse momento é que tudo aquilo que seja falado e ministrado aqui, Senhor, venhamos entender como direção tua e como a tua palavra, Senhor. Assim, Deus, eu peço a ti que os anjos ministradores, os anjos que estão à nossa disposição, possam passear no nosso meio, tirando toda cegueira, toda mentalização humana. Oh Deus, tudo aquilo que atrapalha da tua palavra alcançar o lugar desejado em nossos corações, para que possamos sair daqui nessa manhã abastecidos pela tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, se você vai anotar e quer, eu vou falar de alguns textos aqui. O tema da palavra dessa manhã é o caminho e não os atalhos. Você pode dizer para a pessoa do seu lado? É o caminho e não os atalhos. Preste bem atenção aqui, irmãos. Nós precisamos compreender algumas coisas muito importantes. Eu sempre volto a esse lugar e tento explicar para que cada um de nós possamos sair daqui não apenas impactados com o mover do Espírito de Deus, mas com a convicção e certeza do que é isso. Existem, um ambiente da glória de Deus, você já entendeu isso, que eu e você não precisamos fazer nada, porque é o ambiente da glória de Deus. Então, aonde Deus está, por exemplo, o mal tem que sair. Aonde Deus é totalitário, não existe angústia. Aonde Deus ele é Senhor sobre todas as coisas, não existe escravidão. Aonde Deus ele é o único adorado, há recompensas dadas por Ele. Nós precisamos compreender que hoje a igreja do Senhor Jesus na terra, ela está passando por um crivo específico que Ele deixou muito claro. Por exemplo, vou dizer para você aqui, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, não é isso que a palavra do Senhor fala? Nos últimos dias, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria.
E aí quando você vai fazer uma correlação simples do que é iniquidade, você vê que são raízes não tratadas que geram pecados que já são normais para nós. Então, tecnicamente falando, aquilo que eu não confronto, aquilo que eu não avanço, aquilo que eu não quero mudar, se tornou iniquidade na minha vida. E lá na frente, essa busca por Deus se torna algo mecânico. Então, o que acontece? O amor de Deus não toca mais a minha alma, o Espírito Santo não se move mais através de mim, porque dentro de mim há uma cauterização de iniquidade. Então, aquilo que eu tinha que ter temor por não fazer, isso eu acabo cometendo, como quem diz a canção, né? Aquilo que eu não quero, Paulo fala sobre isso, né? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas aquilo que eu não devo fazer, isso eu faço. Então, é um ambiente onde a igreja do Senhor Jesus está passando literalmente por um crivo, onde quem vai ficar? Os adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que de fato o seu caminhar procede igual ao do Senhor. A sua vida, ela tem um ambiente de glória, onde ela entende verdadeiramente que ela é sal e luz. Porque, irmãos, hoje em dia, o que a alma da gente deseja? Aplausos. A nossa alma deseja o quê? Olha, você é bem-vindo aqui. Ou então, olha, você é a pessoa mais importante. Sabe? A nossa alma sem Jesus, ela quer isso. Ela quer um ambiente de afago, onde, digamos assim, nossa, você é tão importante, você isso, você aquilo outro. E a Bíblia diz que aquele que recebe a glória aqui, perdeu a que está lá. Nós precisamos entender que aqui na terra é o contrário do que a gente está vendo hoje. Irmãos, eu tenho comigo isso, um entendimento muito claro, que quando está dando tudo certo, eu tenho que ter um temor tão grande em Deus do que eu falo. Porque quando está dando tudo certo, o que a Bíblia diz? O céu se debruça sobre isso e diz o seguinte: o homem é provado nos louvores que recebe. Quando uma pessoa está num ambiente de prova e tudo mais, aquela coisa toda, o Senhor está aqui. É isso aí, filho, estou te fortalecendo, estou te ensinando como é que faz. Porque as provas para o crente é o quê? É aperfeiçoamento, sim ou não? A palavra do Senhor diz que ainda que o meu corpo exterior esteja o quê? Todo relanhado, todo cheio de dificuldades e fraqueza, o meu homem interior está sendo o quê? Fortalecido de glória em glória. Então, mas pastor, eu estou vivendo por prova. Beleza, irmão, glória a Deus. Mas pastor, assim, glória a Deus, do Senhor está contigo, varão. Agora, quando a pessoa está ali, sabe, cheia de flores, holofotes e tudo mais, aí a história muda de sentido. Porque daí não são mais os homens que estão vendo. Os homens são só uma cortina de ego, entendeu? Para dizer assim, você está no caminho certo, besta. Está tudo certo. E aí a pessoa vai, tropeça, cai. Quem estava batendo palma, o que ela faz? Começa a apunhalar. Porque não é assim. As mesmas pessoas que te levantam também te derrubam. São assim, e está tudo certo. Cada um vai reagir conforme tem. Cada um vai fazer conforme está dentro de si. Tem um livro que fala sobre infidelidade, né? Ele é muito interessante isso, que ele compara a situação de Saul ali, quando começa a nascer coisas no coração dele, e que distanciam o projeto de Deus, justamente porque ele deixou nascer o quê? Sementinhas. Diga assim comigo, o que sempre derruba o homem, diga assim, o que sempre derruba o homem, fale mais forte, o que sempre derruba o homem, são as pequenas coisas. Nunca é as grandes coisas, irmãos. Nunca é as grandes coisas, sempre são as pequenas. É aquilo que você deixa ali nascer e você começa a alimentar. E o diabo sabe do que você está plantando. Porque a gente acha que só Deus vê o que a gente planta. Não, Satanás vê também. Satanás vê o que você está plantando. Satanás sabe o que você está fazendo. Satanás vê o que você vê. Acabou. Então, a gente está tudo bonitinho, está tudo certo, está tudo beleza, mas aquela história, antigamente você via a questão da traição, sabe, num outro ambiente. Hoje não precisa ir longe, irmão, está aqui, ó. Então tem coisas que eu e você precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus está passando e precisa se alinhar ao quê? A verdade de Deus, ao que está na sua palavra. O que passa disso é o quê? É modismo, irmão. O que passa disso é eu querer que essa palavra se adapte ao quê? Às minhas ações e às minhas atitudes. E não vai dar certo. Quando hoje nós começamos a falar sobre o Salmo 128, que o Wilson leu, essa é a verdade, irmão. Uma família que se coloca no lugar de princípio, ela alcança misericórdia diante de Deus. Agora, você diz assim, pastor, mas a minha família não é perfeita. A minha também não é.
E se eu der oportunidade para todo mundo aqui, você vai dizer o seguinte: a minha família é bênção, isso é maravilhoso, mas tem isso que eu gostaria que fosse diferente. E aí que mora o quê? O espaço onde Deus opera na sua misericórdia e na sua graça. Que Ele derrama sobre isso e família, ou seja, esse ambiente se torna algo que cuidado, tratável, algo que Deus espera. Então diga comigo assim, ó, diante de Deus, eu preciso entender que o que me derruba são as pequenas coisas. E aqui esse texto, voltando para o texto aqui de Isaías 35, nós vemos aqui um homem que foi usado por Deus, levantado por Deus, que ele fala sobre um verdadeiro caminho. Ele fala por um lugar onde foi desenhado e foi escrito por Deus, onde esse caminho verdadeiramente só passaria por eles, aqueles que entenderam os princípios de Deus. Porque se você for fazer a história basicamente, você sabe que Isaías viveu há mais ou menos 700 anos, um pouco mais do que Jesus viveu. Então ele antecedeu tudo isso, tanto que esse texto de Isaías 35, ele já fala do que iria acontecer. É de um ambiente milenar, daquilo que o Senhor tem preparado para as pessoas que entenderam esse caminho. Pessoas que se colocaram como retidão nesse caminho e pessoas que têm buscado isso. Agora diga comigo, se existe um caminho certo, fale forte assim, ó, se existe um caminho certo, para que eu pegar atalho? E aqui mora o problema. Porque se atalho fosse bom, irmãos, não teria caminho, não é verdade? Aqui mora o perigo, aqui mora a situação, porque muitas vezes eu e você, no caminho, a gente tem que passar por coisas que já estão definidas. Não tem como eu dar a volta, porque nesse caminho que eu preciso estar, eu preciso crescer, amadurecer, romper, eu preciso avançar como pessoa, eu preciso crescer como homem ou mulher de Deus, eu preciso entender o que Deus espera de mim, eu preciso crer nesse lugar. Eu preciso ter fé que o Senhor está voltando e vem buscar a sua igreja. Quem crê nisso, diga amém. Esse é o caminho. Porque o caminho, a palavra do Senhor diz que Ele é o quem? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por quem? Por Ele. Então não adianta, veja bem o que eu quero dizer nessa manhã. Não adianta você como um cristão há muitos anos, ou aqueles que estão começando agora, tentar pegar um atalho para fugir desse caminho. Porque para chegar no Pai eu tenho que passar por Jesus. E aí, meu irmão, começa a história. Porque Jesus, sabe como é que ele aprendeu todas as coisas? Pelas lutas e pelas dores que sofreu. Ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que sofreu. Pastor, mas veja bem, então Deus quer que eu sofra? Não, Deus só quer que você aprenda. Agora, se Ele tem falado para você coisas e você não tem mudado, quem vai sofrer é Deus ou você? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? A palavra é clara. Se você ler do versículo 1 ao 10, você vê Deus falando com um povo através da vida de Isaías, dizendo para ele assim, olha, lá nesse caminho vai estar tudo certo, aguenta aí, está chegando. Irmãos, então quando eu fujo dos princípios de Deus, você pode ter certeza que não é Deus que sofre. Quem sofre sou eu. Sabe qual é o sofrimento de Deus, irmãos? Sabe qual é o sofrimento de Deus nesse ambiente? De esperar você voltar, como diz Lucas 15. Sentado na varanda, esperando o filho pródigo voltar. E quando eu e você entendemos o caminho que nós devemos estar, ele se levanta e sai correndo e diz assim, esse é meu filho que estava morto e agora vive. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Essa é a palavra de Deus. Esse é o entendimento daquilo que precisamos compreender. Então diga mais uma vez comigo, se tem um caminho preparado, para que atalho? E eu quero deixar claro para você que essa palavra, quando o Senhor ministrou no meu coração para trazer aos irmãos de Vidal Ramos, tinha um entendimento. E para nós aqui, nós precisamos entender que hoje, a maneira que o Senhor quer ministrar é nos tirar de um lugar de acomodação. É nos tirar de um lugar onde a gente acha que está tudo bom. E a gente esquece que antes do excelente, ou do maravilhoso, sempre tem um bom. Então tá bom do jeito que eu estou vivendo. Tá bom desse jeito. E Jesus está voltando. Pessoas que você tem que expressar o amor de Deus, você não expressa porque tá bom. Você só falou para uma pessoa, tá tudo certo. E Deus está te cercando de situações para você continuar sendo usado por Ele. Mas você diz, não, tá bom, dá muito trabalho.
Nós precisamos entender que esse caminho que nós vamos entrar agora para falar sobre ele mais precisamente pela palavra, é um caminho onde eu e você precisamos compreender que ferramentas já existem. E o que eu quero nessa manhã é que você compreenda se você tem andado no caminho ou se você tem procurado atalhos para fazer aquilo que Deus espera. Deus não se move por atalhos. Quem entendeu isso, diga amém. Abre comigo, por favor, meu querido, ainda no texto de Isaías 35. Mas o versículo 1 e 2 diz assim, ó. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente. Jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Quem crê nisso, diga amém. Pense comigo assim, pastor, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Diga assim comigo, dando frutos, tendo vida. Diga assim comigo, sendo vida na vida. Irmãos, uma pessoa que tem caminhado num caminho, naquele que Deus tem direcionado para a vida dele, naquilo que ele precisa fazer, porque ele sabe o que tem que fazer. E quando você pega a palavra de Deus, você sabe muito bem que eu e você somos uma resposta da criatura. A palavra do Senhor diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. É um ambiente onde eu tenho que colocar a minha mente cativa a Cristo. Ou seja, o que eu fazia, eu não posso fazer mais. Novamente, aqui a gente fala do novo convertido. Novamente, nós falamos da nova criatura em Cristo Jesus. Lembra lá de Gálatas 2:20? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, caminhar dentro desse ambiente de Isaías 35 é entender que eu preciso ter vida. E como é que um cristão, ou seja, um servo de Deus, tem vida? Diga comigo assim, ó, seus frutos são conhecidos. Um servo de Deus, que se diz servo de Deus, que não apela para os dons que não é dele, porque os dons, irmãos, são dados por Deus, então não é nosso. Um servo de Deus que antes de levantar as mãos para dizer qualquer coisa, ele está vivendo um princípio, primeiramente dentro da sua casa, primeiramente dentro do seu trabalho, primeiramente na faculdade, primeiramente como um servo de Deus, ele tem que dar frutos. Entenda bem, eu gosto muito de uma frase do Billy Graham que ele fala o seguinte: a unção atrai pessoas, mas o caráter atrai Deus. A vida de um cristão que está no caminho, ele dá frutos, e frutos que permaneçam, amém? Não é um momento de libertação e a pessoa não foi curada. É um ambiente onde ela se converte num ambiente de genuidade. Sabe o que é uma conversão? Alguém que nunca perdoou, qualquer coisa ele pede perdão. É uma pessoa que nunca se colocou no lugar para ajudar alguém, e a alma dela clama porque ela perdeu o tempo, não sendo assim, tudo ela quer fazer. Entenda, irmãos, a verdadeira vida de um cristão, refletida na vida de outra pessoa, diga comigo assim, ó, a vida de Cristo não passa pelos dons, mas passa por um caráter aprovado. Quantos creem nisso? Diga amém. Você pode tocar, cantar, você pode ser o que for, irmãos. Isso não te qualifica como um verdadeiro servo de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Então, o que é o caminho? Aonde gera vida? A palavra do Senhor diz que o deserto e a terra se alegrarão, porque no caminho há vida, irmãos. No caminho há vida. Abre comigo João 13:35, por favor. João 13:35. Data show, coloca ali para mim, por favor, Ana. João 13:35. Nisto, já li sobre isso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns com os. Você está vendo que Jesus não diz assim? Olha, nisto conhecerão que são meus discípulos se falarem 232 mil línguas. Nisto conhecerão que são meus discípulos se tiverem 3, pelo menos 5 dons de revelação, de profecia, isso, aquilo, outro. Nisto conhecerão os que são os meus discípulos. Diga comigo, nisto conhecerão que são meus discípulos. Aí você olha para a pessoa do lado e diga assim, ó, se eu te amar, e amar, e amar, e amar. Do tipo de Deus, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, amém?
Sabe o que acontece hoje em dia, irmãos? Tem pessoas que querem pegar atalhos. Sabe o que é o atalho? É não entender. Vou dar um exemplo para vocês clássico do que eu estou querendo falar. Sabe qual é o atalho na vida de um cristão? Não, eu sou dizimista fiel, sou ofertante fiel, sabe, eu primicio, Irmãos, tudo aquilo que é obrigação do cristão convertido, e que você quiser pegar como bengala na sua vida, isso é um atalho que você está tomando. O caminho que o Senhor propõe para mim e para você é caminho de renúncia. Não é um caminho fácil, onde digamos assim, nossa, o culto foi uma benção, mas você sai daqui e começa a brigar com Deus e o mundo. O caminho que o Senhor espera de uma vida na vida é aquela que se porta, digamos assim, não, o que Jesus faria nesse momento? É isso que eu preciso que você entenda. E é essa igreja que o Senhor Jesus está vindo buscar. Não é uma igreja barulhenta, irmãos. Não é uma igreja que se move, sabe, por atividades, não. Jesus, ontem eu falava isso acho que era com o Rafael e com a Simone. Irmãos, Jesus deixou, diga assim para a pessoa, Jesus deu a letra de como ir para o céu. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Diga para mim, diga assim, bote a mão no seu coração, diga assim, eu preciso ter um coração de criança. A gente cresce no evangelho, irmãos, a gente tem experiências. Quanto tempo eu sou crente? Eu sou 30 anos crente, eu sou 150 anos, nem existe mais, né? Só até 120 anos. Eu estou dentro da igreja desde que eu sou assim, irmãos, eu estou dentro da igreja desde que eu me entendo por gente. Eu não estou falando por causa de você, eu estou falando por causa de mim. E às vezes a gente acha que está completo. A gente esquece que um ladrão na cruz, do lado certo, que foi o lado direito, só disse assim, Senhor, perdoa, ele não sabe o que ele está falando. Você está entendendo que para Deus não é quantidade de tempo, mas é a qualidade do que você tem feito? Você está entendendo que quando os discípulos estavam ali naquele ambiente, gente passando fome, porque a igreja cresceu, lembra disso? Chegou uma mulher e disse assim, eu estou passando fome aqui, e tem comida, o que está acontecendo? Os apóstolos então chegaram e disseram assim, nós precisamos levantar os diáconos. Então faz o seguinte, entre vocês aí, levantem homens íntegros, fiéis. Por isso que diácono não é ungido, diácono é apresentado. Porque já serve, já tem um entendimento, já faz isso reconhecido pelos outros. E aqui é outro problema, sabe por quê? A gente aprendeu que tem que ter um título, uma carteirinha, um jeito de fazer. E não é assim. E aí os diáconos foram levantados, e do meio deles veio um cara chamado Filipe. Um homem íntegro, correto, um pai de família. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele começou a servir, a Bíblia não diz mais do que isso, mas diz que ele foi transladado, amém? Para o deserto. E lá no deserto ele encontrou o quê? Um cara que queria conhecer a palavra de Deus. E ele começou a interpretar, ministrar a palavra de Deus para esse cara. E de repente dali o Senhor levou ele para Cesareia, aonde ele se tornou a Cesareia de Filipe. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Você pode ter 150 anos de igreja, ou você pode ter um dia de igreja, mas se você tem um coração que entendeu o caminho de Deus, Ele vai te entregar as cidades para você reinar. Algumas pessoas entenderam, recebam em nome de Jesus. Você está entendendo que a gente vive um tempo onde as pessoas elas não querem expressar isso aqui, porque elas acham que elas são conhecidas porque elas pregam bem, porque elas têm dons. Porque, irmãos, isso aí é os olhos dos homens. Os olhos dos homens, você sabe que um homem segundo o coração de Deus não foi nem digno de ser comparado. Davi, quando foi ungido rei, ele foi o quê? A última escolha, porque Deus disse assim, José, Samuel, vocês veem o que é a aparência, eu vejo o coração. E Davi aprendeu, sem ninguém ver. Davi aprendeu a harpa e cantava lá debaixo do junqueiro, seja qual fosse a árvore, e estava ali adorando o Senhor. Diga assim comigo, esse é o caminho que Deus espera de mim. Que eu faça sem os outros ver. Você está entendendo, irmãos? Você quer ser um cristão? Faz o que os outros não precisam ver. A palavra do Senhor diz que até para ofertar eu tenho que dar com a direita para que a esquerda o quê? Não veja. Não fica sondando o que tem que fazer, irmão. Faz o teu papel e deu.
Isso é vida. Outro texto também, irmãos. Mateus 11, do 28 ao 30. Outro texto conhecido também. Jesus explica. Diante de um ambiente onde, por exemplo, assim, ele deixa sobre vida. Ele fala o seguinte, ó. Quem entendeu o caminho precisa viver como eu vivi. Por isso que você vê algumas pessoas, irmãos, que vivem só, você vai conversar com elas, é só luta, não tem um dia de vitória, é só tribulação, é cheio de coisa, porque elas não entenderam isso aqui. O texto diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos estão entendendo que no caminho certo nós temos uma vida de frutas? A gente vive leve, entendendo que nada disso que está acontecendo pode nos parar. Você está entendendo? Você pode dizer para a pessoa do seu lado assim, ó, é nele as coisas. É por ele as coisas. Esse é o caminho que Deus espera. Outro ponto. No versículo 3 e 4 de Isaías 35 diz assim, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vos salvará. Diga assim comigo, no caminho certo, as promessas são lembradas. Quantos aqui entendem o que a palavra do Senhor diz? Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E você já parou para analisar que no momento mais sombrio, nos dias de mais dificuldades, de mais lutas, quando você vive um atalho, você não procura o quê? A palavra de Deus. Primeira coisa que vem na tua alma, sabe o que é? Eu vou ver no YouTube aqui uma autoajuda de alguma coisa. Vou ligar para uma pessoa para saber o que faz. Vou isso, aquilo, outro. Diga assim comigo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quando eu e você não entende isso, irmãos, fica claro que nós estamos vivendo um atalho. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus, Hebreu diz que ela é o quê? Apta para discernir as intenções do nosso. Só que a gente não quer, né? Leia na palavra de Deus e diz assim, ó, você está sendo orgulhoso. Você está sendo soberbo. Você acha que é melhor do que todos. Começa a ver a vida de João, de Jesus no livro de João. Cara, dá vontade de largar tudo e dizer assim, não, eu não presto mesmo não. Olha o que Jesus fez. Hoje de manhã nós estávamos orando, eu e a Priscila. Disse, Priscila, bota a mão no meu coração aqui e ora por mim. Irmãos, nós temos que ser imitadores de Cristo na terra, irmãos. Por isso nós somos chamados cristãos. E a gente quer um avivamento. Que é isso, irmãos? Eu creio que avivamento é um avivamento, como diz meu amigo Jones. Avivamento da igreja é aquela que entende que o noivo vai passar. Então o que ela faz? Vai lá e enche o quê? A botija de azeite. Isso não é revelação, irmão. É intenção. Você está entendendo? Deus não vai derramar azeite se você não tiver a botija para ele encher. Você está entendendo? Os milagres de Deus acontecem se tem panela vazia. É assim que Deus se move. Não é o contrário, não. Não é você crendo no sobrenatural de Deus e você não faz nada. Como é que você vai ver o avivamento de Deus dentro da tua casa, se você ainda é aquele cara lembrado por ser enrolão, você ainda é aquela pessoa que é lembrada dentro da tua família como faladeira, você é uma pessoa que sabe, não vai mudar. Não adianta você dobrar o joelho e fazer campanha, porque a minha família, eu creio na promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, 99,9% das pessoas, quando elas mudam, tudo muda. Sabe por quê? Porque elas entendem o caminho que elas têm que passar. Irmãos, tentaram parar Jesus. Se tu vai morrer lá, por que tu vai lá? Jesus, se tu está dizendo que lá vão te matar, para que tu vai? Sabe o que Jesus falou? Sai de perto de mim, Satanás. Entenda, e aqui eu deixo uma coisa clara para você. Quando você está no caminho certo, preste atenção no que eu vou te dizer.
pautado pelo que a Bíblia diz, você não vai encontrar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Você vai encontrar muita gente que vai querer te parar. Mas o detalhe é esse. O teu caminho tem que ser aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Esse é o caminho. Um caminho onde todo mundo bate nas tuas costas. Não, tu está certo, vai que vai dar certo. Irmãos, se Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, diga para a pessoa do seu lado assim: eu acho que ele não mentiu, né? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Diga amém. E o texto continua deixando claro que há uma lembrança, ou seja, há uma promessa declarada. Isaías traz novamente essa promessa, dizendo que, dizei aos desalentados de coração, sede fortes. Irmãos, quem entende o caminho sabe que vai passar por pessoas que estão desanimadas. E a palavra ela tem que ser de vida, não pode ser de morte. Quantas pessoas que estão precisando de Deus, precisam de uma palavra, e sabe, você compartilha murmuração, faz isso diferente. Compartilha a vida, compartilha entendimento, verdade daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Por isso que um caminho, quem entende, ele tem vida para dar. Olha só o que diz lá em Jeremias 29, versículo 11. Diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lembrar das promessas de Deus, irmãos, não é quando está tudo bem, você está entendendo? Quando está tudo bem, você mantém, aguarda. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que venceram coisas extraordinárias, mas não permaneceram fiéis e não continuaram. O maior exemplo disso para mim é a vida de Saul, aliás, de Josué. Josué entrou num ambiente de dependência de Deus, orou, pedindo para que Deus desse sabedoria, e como é isso, aquilo outro, e Jericó, uma cidade monstruosa, fortalecida, na frente, aquela coisa toda. A palavra do Senhor diz o quê? Josué, preste atenção, você vai fazer os círculos, você bota na frente os levitas, os sacerdotes, você bota isso, aquilo outro, e quando chegar a hora você canta, adora e os muros vão cair. Josué passou. Aí foi aquela festa, aquela alegria toda, derrubou os muros de Jericó. Só que a Bíblia diz que mais na frente tinha uma outra cidade a ser conquistada. A cidade de Ai, pequenininha. Uma cidade menos de 10% do que era Jericó. Josué todo cheião, né? Se eu fui gigantão aí, né, cara? O Senhor me usou, destruiu Jericó. Nem vou perder tempo, o Senhor está comigo. Vai lá. Diga assim comigo: quem não entende o que Deus quer, faz coisas que Deus não aprova. Sabe o que aconteceu? Você conhece a história, você conhece a Bíblia. 35 homens de Israel foram destruídos, mortos. A palavra diz que foi tão difícil isso para o povo de Israel que bateu tristeza em todos. Mas era uma cidade pequenininha. Sabe o que eu entendo, irmãos? É que quando está tudo bem, eu não fico atento. E tem coisas que, como eu digo para você, se você não faz o que Deus espera, você vai ter que passar por um caminho. E quem vai sofrer é você, não é o Senhor. O Senhor espera você entender. E Ele continua te reembolsando, te validando, te fortalecendo em todas as lutas. Então o texto diz que Ele sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. E eu entendo aqui que se tem alguém que me conhece mais do que eu mesmo, é o Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Então você pode dizer assim: obrigado porque o Senhor me conhece. Aleluia. Outro texto também que fala, Isaías 40, versículo 31. Quem anda no caminho, entende que esse caminho, por mais que seja difícil, é para renovar as suas forças. O texto diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam o quê? Sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmãos, num atalho, cansa demais, irmãos. Tem tanta gente boa. Você já viu aquela história de nossa, fulano tal é muito bênção, é um cara precioso, mas não sai do lugar. Vive um efeito carrossel.
e se cansam com tudo. Sabe por que se cansam? Porque vivem querendo achar atalhos diante do Senhor. Não sou contra de forma alguma, mas eu fico vendo tantos homens de Deus não tendo dinheiro para pagar a luz. Qual é o segredo disso, irmãos? Tantas pessoas que entregam profecias, falam de um reino para as pessoas, mas elas mesmas vivem uma podridão. Vivem um ambiente de miséria. Aonde fica pedindo tudo, tudo é pedindo, tudo é pedindo. Irmãos, eu não creio nesse Deus, irmão. Não, mas eu nunca pedi, mas cria ambiente para isso. Você já parou para analisar que tem pessoas que tipo assim, do nada, pois é, o Senhor me sustenta, mas eu estou precisando disso, mas o Senhor me sustenta. Ou você crê que Deus cuida, ou então faz o seguinte, tenta outro tipo de coisa, porque o marketing está aí. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Depender do Senhor é entender que eu não canso se eu estou no caminho certo. Correm e não se fadigam. Pelo contrário, sabe? Voam sobre a tempestade. Sabe aquela canção que fala do voar sobre a tempestade? Águias, irmãos, águias. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, eu profetizo sobre você esse entendimento de águia na sua vida. Amém, irmãos? E já estou terminando. Então, o terceiro ponto é que esse caminho, irmãos, está no versículo 8 e 10 de Isaías 35, diz assim, ó, e ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminho não errará, nem mesmo o louco, irmão. Preste atenção no que a Bíblia diz, irmãos. Quem está no caminho certo, até o louco sabe onde quer chegar. Até o louco. E tem tanta gente que se acha o sábio, mas só vive pegando atalhos. Tem um ditado chinês que eu acho interessante, que um inteligente sai de um buraco que um sábio jamais cairia. Um inteligente sai de um buraco que um sábio jamais cairia. E bate no peito dizendo, eu tenho muitas experiências, mas não aprendeu nada. Continua cheio de marcas de um passado que Deus não queria que tivesse. Sabe o que acontece com isso? Sabedoria. Irmãos, quando eu entendo que o caminho que eu estou, a promessa é para os filhos. Entenda isso aqui. O caminho que Deus quer que eu e você caminhe é um caminho para os filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga amém. O caminho que Deus quer que eu e você caminhe é para os filhos. Repito, o caminho que Deus quer que eu e você caminhe é para os filhos. Isaías 4, versículo 2 diz assim, olha só. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Diga assim comigo, a promessa é para os filhos. A promessa é para os filhos. As promessas não são para aquele que, sabe, acha que tem que ser do jeito deles. É aqueles que se colocam no caminho e diz aqui, eis-me aqui, Senhor. Faz do teu jeito. Sabe aquelas orações que você ora entregando de fato, não de papo? Porque tem orações que são de papo, né? O ambiente, sabe, aquela coisa, está todo mundo fazendo, você vai lá e eu também. Oração de fato é aquela que se pratica. Porque uma oração de fato, ela traz junto que uma revelação. E a revelação, ela é prática. Não adianta Deus falar algo comigo aqui e eu não viver aqui. O perdão de Deus vem nesse sentido, sabe? Na vertical, vem do céu, pau. Mas o expressar tem que ser no horizontal. Porque Ele espera que eu e você entramos num lugar de atitudes. Num lugar de fazer valer tudo. Exatamente como a cruz é. Você já parou para analisar que a cruz é um esteio no meio e outro assim? Porque a graça e a glória vem do Senhor, irmãos.
Tudo vem dele. Não vem de nós. Você entendeu? Diga para a pessoa, você entendeu? Você sabe por que o véu rasgou de cima a baixo? Porque a salvação não pode ser de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. A graça do Senhor, ela é arrebentada dessa forma, expressada dessa maneira. É as pessoas olharem para você e dizer assim, não, só pode ser Deus na vida desse cara. A misericórdia de Deus só pode ser nesse ambiente, onde você diz assim, não, peraí, só pode ser Deus. Não tem como explicar. Não tem como você pegar de um lado e dizer desse jeito. Você lembra de Zaqueu? Qual foi o discipulado de Jesus na vida de Zaqueu, irmãos? Alguém sabe? A Bíblia diz que Zaqueu subiu num pé de árvore e Jesus falou assim, ó, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ter contigo na tua casa. Meu irmão, Jesus entrou lá, Zaqueu não precisou falar, Jesus não precisou falar assim, então. Ele chegou se jogando, ele chegou dizendo assim, ó Jesus, olha só, eu roubei mesmo, eu fiz isso, eu enganei, procura saber quem foi, tudo que eu tenho eu devolvo a metade, e quem eu não tenho ainda, procura saber, e vai, eu quero consertar. Agora, tem aqueles que tem que ser Naamã, né? Que quer uma exclusividade com o profeta. Sabe? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Quer ter um ambiente a sós com o profeta, porque não quer ser exposto. Não, né? Eu sou o general do exército. Eu sou o bambambam. E eu acho tão bom quando homens que entendem o caminho, eles são firmes na palavra. Você pode bater no pé assim, eu quero ser firme na palavra. Sabe o que o profeta disse para Naamã? Não, nem conversa comigo nada, só disse para ele tomar banho lá 7 vezes no rio lá. Meu Deus do céu, quem ele pensa que é? Ele sabe quem eu sou? E hoje em dia, tem que ter o quê? Chega alguém, tem dinheiro, bota aqui, faz isso. Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui, ó. Nem eu, nem pastor Álvaro, nem meu pai, nenhum líder aqui nessa igreja está autorizado a ficar bajulando gente. Preste bem atenção no que eu estou falando. Sabe por quê, irmãos? Diga assim comigo, homens vêm, homens vão, mas a glória do Senhor permanece. Quem crê nisso, diga amém. Nosso coração é desesperado. Irmãos, eu não preciso ficar babando você para você estar aqui na igreja não, irmão. Eu preciso, sabe o que eu preciso fazer? Aqui ó, abre a boca aí, começa a comer. O que permanece o povo na igreja, irmãos, você sabe o que é isso? Ó? É púlpito, é palavra. E não é inventando moda não, sabe, querendo contornar as coisas, não. O que a Bíblia diz? Se pecou, vai para o inferno bonitinho. Se não confessar e não deixar, vai para o inferno. Se isso, vai abraçadinho com o capeta. Está lá a tua vaga. Agora, se você entender o que a Bíblia diz, irmãos, não é o que eu falo, não é o que o pastor Abel fala, o meu pai, pastor Alvo, irmãos, nós somos tudo fraco. Eu vou decepcionar você, o pastor Alvo vai decepcionar você, o meu pai vai decepcionar. Nós somos carne. Não bota em nós expectativa não, irmãos. Hoje nós estamos à frente pela misericórdia de Deus e só. Porque isso aqui, irmão, sabe aquele ditado que diz, não precisa ter gravata aqui não, porque qualquer coisa a gente bota uma gravata para pregar, prega aí gravata. Mas o que a gente precisa entender é o que diz a palavra do Senhor. O que está dizendo aqui? Você está entendendo, irmãos? Irmãos, o filho pródigo tinha tudo o que precisava, mas ele quis a mais. Assim é um coração de alguém que não se converte. Assim é um coração que não entende o que a Bíblia diz. Você tem tudo o que precisa, mas ainda assim não é suficiente. Ainda não é suficiente. Aí você fica, porque fulano de tal não isso, fulano de tal naquilo outro. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo. Por isso que eu louvo a Deus. Irmãos, eu preciso do Senhor na minha vida. Você consegue dizer isso? O que eu preciso é o Senhor na minha vida. Tem que ter entendimento do que a palavra de Deus fala, irmãos. Se eu e você ficar pensando no que os outros já acham, a gente não vai a lugar algum. Agora, certifique-se do que você está fazendo. O problema é você querer fazer do seu jeito e não do que a Bíblia diz. Aí é o problema. Você já parou para analisar que toda pessoa que discorda de um sistema, ela cria o dela?
Já parou para analisar isso? Toda pessoa que vive num ambiente que ela quer criar, ela, não, eu não concordo com isso. Então tá, então vai o seguinte, daqui a pouco ela está juntando 2, 3, 4, 5, que pensa igualzinho a ela. Aí acha um abençoado, sei lá se da onde que é. Não, eu vou ungir vocês, porque vocês... É isso. E aí daqui a pouco o cara olha para trás. Quem cuidou, quem está fazendo, não serve. Não, por quê? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Bote uma coisa na sua cabeça em nome de Jesus. Diga assim comigo, o caminho santo é para os filhos. E quem é filho, irmãos, entende o pai que tem. Entende o pai que tem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Fique de pé em nome de Jesus. Abre comigo, por favor, Data Show, Lucas 15. Do versículo 20 ao 24. A palavra do Senhor diz assim. Do 20 ao 24. 15, 20, isso. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondendo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quer que eu diga um recado para você, uma tarefinha de casa? Vê os versículos antes do 20. Você vai ver o filho ensaiando isso, sozinho. É porque eu vou na casa do meu pai, os empregados eles comem melhor, e eu vou chegar com meu pai e vou dizer para ele assim, pai, pois é, eu pequei contra os céus e contra ti. Preste atenção que eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus. Você é filho, quem crê nisso diga amém. Agora cabe a você, diante de tudo aquilo que foi ministrado, entender onde você está caminhando. Se hoje você tem decidido viver um atalho, não é isso que Deus espera a teu respeito. Deus quer que você volte para o caminho, amém? É no caminho que as recompensas acontecem. É no caminho que a proteção é plena. É no caminho que eu vejo o sobrenatural de Deus acontecendo. Uma vez eu vi uma pregação de alguém, eu não lembro de quem, que esse texto de Lucas 15 era mais ou menos assim. A casa do proprietário, do fazendeiro, ele ficava assim, e até a porteira dos dois lados moravam os empregados. E naquela época, os empregados, eles entendiam da lei. E desonrar pai e mãe era fatídico de morte. E quando o pai viu o filho lá na porteira, por isso que a Bíblia diz que o pai saiu ao encontro do filho. Porque ali os empregados tinham autoridade de apedrejar seu filho e matar ele. Sabe o que eu entendo quanto a isso, igreja? Quando eu vivo o caminho de Deus, quando eu estou no caminho certo, eu posso até começar a me mover, mas quem vai me buscar é meu pai. Quem vai me buscar e me tirar do meu lugar é o meu pai. Não é qualquer pessoa. É o Senhor, o nosso Deus, o nosso amado Pai. E Ele que faz a diferença na nossa vida. A restauração não está ligada ao meu esforço, está ligado à misericórdia e à graça de Deus. Você está entendendo? Quando nós cantamos, restitui, eu quero de volta o que é meu. Irmãos, isso passa pela vontade única e soberana de um pai que quer o melhor para o seu filho. Você precisa entender isso. A Bíblia diz, se um pai na terra quer o bem do seu filho, imagina o celestial que quer que a gente viva os melhores dias na terra. Só que nós precisamos entender o caminho. O caminho, irmãos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero que o Espírito Santo que está aqui nessa manhã te guie essa verdade.
Se você tem entendido, irmãos, preste bem atenção. Pastor, eu estou frio na fé, eu estou desviado, eu estou longe dos caminhos do Senhor. Eu quero nessa manhã me reconectar a Ti. Eu não quero mais viver um atalho. Eu reconheço que tomei um atalho, mas agora eu quero viver o caminho que o Senhor tem para a minha vida. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para cá, para nós orarmos pela sua vida, liberar um tempo sobre você, uma ativação que você precisa, porque a Bíblia deixa claro que quando os irmãos estão juntos, ali, Senhor, há decretos sendo liberados. A oração do Senhor é isso, em nome de Jesus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos, para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.